As coisas chegam em lugares que a cultura e a arte não chegam. Se a gente chegasse, eu tenho certeza que o mundo ia ser um lugar muito mais bonito. Justamente porque a arte e a cultura trazem pra gente uma percepção de quem a gente é, não só como pessoa, mas como coletivo, que de outra maneira não é tão possível acessar. A arte fala pra gente de coisas que de outro jeito a gente não saberia falar. Então, o projeto Sementeira, que tem esse subtítulo, né, Histórias Semeiam Mundos, é de uma vontade que eu tenho de contar para as pessoas essa importância que as histórias têm na nossa vida, não só como uma linguagem artística, mas como uma prática humana, né, cotidiana. Então, eu quis trazer esse espetáculo, esse repertório de histórias, que faz uma relação entre as histórias e as sementes, como duas coisas que fazem a gente existir, né? Eu descobri isso depois, eu botei esse nome, Sementeira, mas depois eu vi um contador de histórias israelense, fez um post falando assim, vocês já repararam a relação que as histórias têm com as sementes? Que as histórias e as sementes têm muitas coisas em comum, o fato delas carregarem a vida dentro delas, o fato delas se espalharem com o vento, o fato delas virem em diversas formas e cores e tamanhos, e a gente se conectar com a nossa ancestralidade, com as nossas raízes. E a nossa própria vida depender das histórias e das sementes, né? O programa Fábrica de Cultura, ele é um programa da Secretaria de Estado da Cultura e Economia Criativa, gerido pela Poieses aqui em Guape, né? A Fábrica de Cultura, ela já é um programa que se estende há mais de 10 anos, foi pensado e programado, né, para o alcance das crianças, adolescentes, ali entre 8 e 21 anos, devido a um levantamento de índices de vulnerabilidades sociais. Então, por meio desse trabalho que a fábrica desenvolve, dessa ramificação que a gente busca, parceiros que vêm por meio de leis de incentivo, né, como o PROAC ou algumas leis federais, isso fazem com que a gente se fortaleça e crie mais laços que são de extrema importância. E buscando por esse lado, a gente encontra pessoas como a Emily, né, que nos procurou e teve esse anseio em desenvolver esse trabalho, e essa primeira parceria que a gente desenvolve por meio dos PROACs. E eu acho isso muito bonito e acho que as pessoas têm que ouvir um pouco isso, porque a gente está vivendo um mundo de pós-verdade, de fake news, onde a gente não sabe mais o que é realidade e o que não é, de repente a Terra volta a ser plana. Então tudo isso tem a ver com a nossa relação com as histórias. Então o projeto leva esse repertório de histórias para as escolas e ao mesmo tempo leva ações formativas para os educadores das escolas que vão receber o espetáculo. E a gente consegue, por meio dessas ações, desenvolver os trabalhos de deslocamento, né, dessas ações, tendo em vista que essa é a primeira ação que a gente desenvolve com uma parceria dentro do município vizinho à fábrica, né, do município vizinho à unidade de Guape, que é Ilha Comprida, uma distância aí pequena de um município para o outro, onde a população é beneficiada por um programa de governo do estado, né? Obrigada. Eu acho que tudo precisa de uma cultura. Na verdade, quando você nasce, já tem uma cultura, né? É o linguajar, o trejeito que você vai pegar do seu pai, da sua mãe, né? Eu acho que lá do cultural, já começa no seu nascimento. E a formação cultural, aí vem no decorrer da vida. Fazer essa formação, levar um teatro para a pessoa viabilizar como que é, levar um cinema que a pessoa vai ver como que é, né? Então tem um centro nessa ação formativa, nesse modo de entender as histórias, que é
as histórias como uma prática transformadora das relações, da nossa relação com as outras pessoas, com a gente mesmo e com o planeta, né? Então, esse olhar para as histórias de uma maneira mais ampla do que a gente costuma ver. Então eu uso muito como um exemplo de potência, né? Se a gente acreditar que o nosso trabalho tem potência e tem como ramificar, a gente vai conseguir encontrar reflexos disso, né? Encontrar reflexos de uma juventude que comece a ampliar os seus olhares, não só dentro dos parâmetros que a sociedade impõe, mas sim também de parâmetros que a gente pode ir além do nosso olhar. O projeto da Emily veio como uma dádiva, né? Que a gente viu nas crianças, né? Nos olhares das crianças, ou aquele gosto, né? Aquela tensão que ela puxou de cada um que estava presente na apresentação, né? Então, o meu objetivo com esse projeto, Semear Futuros, contar histórias nas escolas, que é a ação formativa, é levar para o maior número de lugares que eu encontrar, sejam escolas assim, formais, centros comunitários, qualquer espaço de aprendizado, levar essas histórias, esse repertório e levar essas ações formativas para a gente promover tanto esses encontros com as histórias, quanto com esses momentos de reflexão sobre as histórias. Teve aquela ligação, aquela conexão direta com a artista e o público, né? E pode ter certeza que ninguém vai esquecer. Pode ter certeza que criança, pode ser que agora, depois da apresentação, eles estão comentando sobre, e eles vão levar para a vida deles também, porque é um ensinamento também, e foi maravilhoso. Os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né, eles têm vários, e um deles é sobre educação. E um deles fala sobre os estudantes terem acesso a uma educação para a sustentabilidade. E quando a gente fala sustentabilidade, a gente não está falando só de natureza, a gente está falando de tudo. Então, de igualdade de gênero, igualdade racial, educação para a paz. E ouvir histórias, elas trazem tudo isso para a gente. A experiência de escuta de uma história, de um lugar de calma, de silêncio, traz para a gente uma calma, uma saúde, um pouquinho de saúde, como diz a frase de Guimarães Rosa. E acho que o encontro com uma história é o encontro com a nossa própria história, com alguma dimensão da nossa própria história. Então, assim, eu gosto de resumir assim, é levar saúde, é um pouco de saúde, assim, escutar uma história é um pouco de saúde para as crianças, para as educadoras que vêm junto.